VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui abordamos temas como yoga, maternidade real, meditação e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero agradecer vocês que têm acompanhado os episódios do VidaCast, pedir que principalmente compartilhe com outras pessoas que possam gostar dos conteúdos que eu trago por aqui. E eu vou apresentar para vocês então o meu convidado de hoje, que o tema do nosso episódio hoje é osteopatia. No episódio de hoje, recebo um convidado que tem um olhar sensível e profundo para o corpo e seus caminhos de cura. Diego Souza é fisioterapeuta há 20 anos, com uma trajetória marcada pela busca do cuidado integral. Estudou medicina chinesa, osteopatia e terapia neural, unindo diferentes saberes para escutar o corpo além do sintoma. É também o idealizador da Flutuação Terapias, um espaço que convida ao encontro com o silêncio, o equilíbrio e a autoconsciência através de abordagens sutis e transformadoras. Bem-vindo, querido! Muito grato! É um privilégio estar aqui contigo. Muito feliz em te receber pra gente bater esse papo sobre esse assunto que eu acho tão legal e que talvez muitas pessoas ainda não saibam muito, assim, né? Então, Diego, vamos começar contando para as pessoas que estão nos assistindo o que é osteopatia. A osteopatia é uma filosofia de atendimento, uma filosofia de tratamento, não é meramente uma técnica, né? E ela foi criada por um médico lá nos Estados Unidos, na década de 19, no século 19, né? 1910, se não me engano. E ele criou as leis, os princípios que regem a osteopatia, né? Então, a partir desses preceitos, a partir dessa maneira de prestar atenção, né, no que é dito também pela pessoa, né, pelo paciente, que ele desenvolveu a osteopatia. E eu já quero botar aqui, porque antes que eu esqueça, mas o que é a osteopatia? Né? Muitas pessoas acham que a osteopatia vem do osso, mas ele pegou o ósteo do prefixo do latino, que é ósteo é uma abertura, é uma via de acesso, né? Então, tem essa questão, tem essa abordagem, tem essa visão, né? Eu gosto de falar do símbolo da National Geographic, né, que é uma janela, né, é uma janela, é uma via de acesso, né, para que se entre, né, nessa questão terapêutica, né, então é por aí que vai a osteopatia. Que bonito esse conceito, assim, é como se fosse então uma janela, uma abertura até para entender mais o corpo, né, acredito eu, né. Justamente. Que bonita essa descrição. E aí, como é que surgiu o teu chamado para osteopatia? A osteopatia, ela é uma formação como outras faculdades ou ela é uma extensão? No Brasil, ela é uma extensão da fisioterapia. Ah, tá. Ela é uma técnica que surgiu nos Estados Unidos, o criador da osteopatia, o Dr. Steele, perdão, e ele é médico. Então, na formação nos Estados Unidos, são médicos que fazem osteopatia, né? Então, é por isso que é pouco conhecido e é oneroso lá de onde ela vem, né? No Brasil, fica no escopo da fisioterapia, né? E na Europa, tem uma escola, existem formações de osteopatas, que não são nem médicos, nem fisioterapeutas. Então, eles são é uma faculdade de osteopatia, uma formação só disso. Que é uma coisa mais recente, não é tão antiga ou já é antiga. Ah, que legal. E aí, né, o que te encantou nessa abordagem, assim? Porque daí tu se formou fisioterapeuta e depois tu foi pra osteopatia? Não, eu fiz a minha primeira formação em medicina chinesa, né? E na medicina chinesa, né, conhecido também por acupuntura, eu tinha uma colega osteopata. E ela tinha uma visão muito à frente do que eu entendia, muito à frente, né? E daí, de tanto conversar com ela, eu deu, vou ver o que é essa tal da osteopatia. E acabei me apaixonando
E as duas coisas conversam muito, né? Tanto a medicina chinesa quanto a osteopatia, elas falam as mesmas coisas, com linguagens diferentes, com nomes diferentes, mas é a mesma linguagem, né? Né? Eles estão observando o mesmo corpo. Sim, né? sim. Então, Que legal, porque tu podia... Não é o nosso tema, mas eu sei, mas fala um pouquinho sobre a medicina chinesa, qual é a diferença? A medicina chinesa especificamente é a acupuntura? não, a acupuntura é o ato de agulhar, né? Tá. A acus é a agulha, né? A puntura é o ponto. Aham. Né? Então, é uma das técnicas da medicina chinesa. tá. Que é uma das técnicas. Tem fitoterapia, tem massagem, tem exercícios, tem respirações, Sim. né? E na medicina chinesa, eles dão uma ênfase muito grande para órgãos e vísceras. Tudo é órgãos e vísceras, órgãos e vísceras, órgãos e vísceras, né? Se tu tá tendo uma manifestação de dor, tem um meridiano que passa por ali, é uma manifestação daquele órgão e víscera que passa naquele meridiano. Né? E a osteopatia vai falar a mesma coisa, mas só que ela fala de cadeias musculares, cadeias posturais, né? Vias de trajetos anatômicos, né? De trilhos anatômicos. Sim. E com a mesma abordagem, que as vísceras também têm um grande impacto nessa dinâmica corporal, né? Só que daí eles usam um termo neurológico e na medicina chinesa, tipo nervo, por exemplo, e na medicina chinesa eles usam meridianos. Mas a nomenclatura e eles falam muito as coisas. Se trata da mesma coisa, digamos. Exatamente, exatamente. Mas é interessante tu trazer isso da medicina chinesa. Eu nunca tinha parado pra ver desse lado, assim. Mas né, quando vai fazer terapias, assim, acontece muito essa manipulação dessa região aqui das vísceras mesmo, né? Justamente, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa teve uma história de hepatite, né? Ela tem uma cicatriz, ela tem uma aderência naquele órgão e aquilo vai repercutir de N maneiras. Em cada organismo vai repercutir de uma maneira, mas a medicina chinesa, a gente tinha falado isso, a osteopatia fala a mesma coisa, né? A gente tem que procurar, né, esses lugares, né? Para mim, a grande diferenciação da osteopatia, assim, as lesões que a gente conhece, a gente não chama de lesão, né? Isso é uma lesão secundária. A lesão primária no corpo é um lugar que mexe pouco. Né? Então a gente tem que procurar esses lugares que mexem um pouco. E geralmente são os órgãos e vísceras, são os mais afetados para essa questão de mobilidade corporal. Sim. E aí, quando tu fala isso, né, Diego, me veio agora aqui pensando assim, para tu ir a fundo, talvez um pouquinho mais, entender um pouco, né, sobre qual é a dor ou a lesão que a pessoa tem, tu precisa conversar bastante com o paciente, né, imagino. Sim e não. Sim e não, tá. Uma das coisas que causa mais estranheza é a minha avaliação, né? Porque uma das coisas que eu penso é que a mente mente. Então as pessoas ficam naquele labirinto, ficam muitas vezes, né, se enganando, mentindo nesse sentido. Sim, acontece muito. E o corpo não mente. E eu faço uma coisa chamada ausculta corporal. Então, pela ausculta, é a minha maneira de burlar essa mente que mente. Ai, que ótimo. Então eu vou pelo corpo e que legal. É muito legal. E aí tu consegue acessar esse lugar, assim. Justamente. Para surpresa de todos, inclusive muitas vezes minha. Sim, eu imagino. É muito interessante. É muito interessante. Que legal. E aí fala um pouquinho assim, então, pra gente. Tu falou ali da medicina chinesa, né? Que tem essas manipulações, digamos, visceral, tem a acupuntura, que é a punção da agulha e tal. E a osteopatia só usa a mão? Ou tem algum outros equipamentos que são utilizados? A osteopatia não. A osteopatia é uma técnica manual, né? E filosófica, mas só que eu, ao longo do meu trajeto, eu fui adicionando elementos aos meus atendimentos, que, por exemplo, eu uso muito ventosa. Eu sou obcecado por ventosa. Todo mundo eu faço ventosa, que é um conhecimento que eu trouxe da medicina chinesa e agregado a essa questão da osteopatia. Legal. Né? Conta pra gente como é que é a ventosa. Para quem não conhece. A ventosa é um copo de sucção que é feito, uma descompressão que é feita através de um copo, né? E ela ela gera esse efeito descompressivo na fáscia. Descola, assim. Descola ela mecanicamente, né? Coisas que eu consigo fazer com a mão, né? Eu também consigo fazer com a ventosa. Mas só que com a ventosa, como ela tem essa descompressão, ela tem esse efeito adicional. Sim. Né? Então, para mim, é mais um elemento que eu trouxe. Claro. E junto disso tem a terapia neural, que é a mesma coisa, que é uma técnica alemã, também de 1900, que é maravilhosa e pouca gente conhece, que é um desses elementos, né? E como é que é a terapia neural? Conta aí. Olha só, a gente já tá... Bom, né? Vamos aproveitar esse conhecimento.
conhecimento aqui, gente. Então, tipo, não é da osteopatia, mas Tá. eu, sendo osteopata, é uma aplicação que é feita, Aham. né, na pele, Aham. bem na pele, né? Muitas vezes não tem técnicas profundas, mas é na pele, é um estímulo na pele, Uhum. né, através de uma substância chamada de procaína, super diluída numa concentração de 0,75, de Sim. 0,5 de concentração, uma concentração baixíssima. Mas só que essa aplicação gera o estímulo neural. Sim. E além desse estímulo neural, que é um dos princípios da terapia neural, ela é um biorregulador, mas ela também gera uma repercussão na fáscia, Claro, porque né? eu já Então fiz ela uma também vez. também é uma técnica facial. Sim. Tudo a ver com essa visão. E eles também, na terapia neural, eles criaram um mapa deles, eles juntaram os mapas da acupuntura, né, da medicina chinesa, são os mesmos pontos, tipo assim, Sim. toda a similaridade Sim. possível, né, pontos à distância que tratam dores locais, né, em outros pontos, então é tudo a mesma coisa. Sim, e aí eu já fiz uma vez, agora tu falando, eu me lembrei, eu já fiz porque eu tava com umas questões de dores de cabeça crônica. E aí eu fiz a terapia neural em algumas Sim. regiões aqui, no pescoço, aqui na boca também. Tipo, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. E aí, nossa, eu achei assim, gente, como isso é possível? Que bom que tu falou isso, porque uma das coisas, até eu atendi uma amiga minha que é dentista e ela é terapeuta neural, ela fala que 90% dos campos de interferência estão na boca, então também tem que ser feito na boca. Então, às vezes a loucura, pessoa vem né? pra mim com dor nas costas e vai dor no nesse pé, outro- pode ser dor no pé. E ela pode estar tendo algum histórico dentário, alguma coisa que ela esteja, que também vai se manifestar. Sim. Né? Que loucura, né? Eu fiquei muito impressionada quando eu fiz isso. E eu acho também, né, Diego, talvez tu possa me falar um pouquinho mais, porque tu tem mais conhecimento, assim, dessa área do corpo. Não que eu não tenha, né, assim, mas eu sou instrutora de yoga. O Diego, ele é um osteopata, ele olha pro corpo com uma outra maneira que eu olho. Mas eu acredito agora, Diego, eu tenho compartilhado bastante a prática de yoga restaurativo, né, que é a prática que eu tô apaixonada, assim. Que eu acho que a humanidade tá precisando mesmo, assim, dar uma resetada no sistema nervoso, que eu falo que é o que a prática de yoga restaurativo faz. E em algumas práticas eu trago uma liberação facial um pouquinho da face, sabe? Porque a gente tem muitos músculos no nosso rosto que tão tensionados e a gente nem sabe, nem se dá conta. E aí, quando a gente vai fazer essas pequenas manipulações, claro, na minha aula é algo assim com a bolinha, bem superficial. As pessoas, elas, meu Deus, como é que isso aqui tá doendo tanto? Como é que não sei o quê? E aí, eu acho que essa região, ela tem toda essa questão muito muscular e nervos também, né? Sim. E falando também, um outro ponto de vista, também a questão do Botox, por exemplo. Quando se faz um Botox, tu anula essa informação. Né? Tu tá apagando essa informação, mesmo que seja de uma tensão. Paralisa, né? Tu paralisa aquilo ali. E isso vai ter uma repercussão neurológica também. Sim. Né? Sim. Então, sim, é isso aí mesmo. Sim. Né? Ela é super importante isso. Claro. Né? E ainda mais, por exemplo, para quem tem bruxismo, então nem se fala, né? Tipo, Nem se essa fala. região aqui é. E quando se fala em neural, é nervos, né? Às vezes as pessoas talvez confundam com neurológico, com questões, né? Assim. E é nervos, né? Também então, é nervo, mas o estímulo é neurológico, o estímulo ele é vai central. pro cérebro central, mesmo. Exatamente, ele Mas é e as central. aplicações são só na cabeça? Não. Pode Não, fazer no corpo todo. onde o corpo tiver. E aí que vem essa junção. Sim. Na osteopatia, a gente chama de lesão primária, que é um lugar que mexe pouco. Tá? A terapia neural chama de zona de perturbação. Zona de interferência. A mesma coisa. E então, cicatriz, uma das coisas, um grande foco que eu tenho é cicatriz. Né? Então, os dentistas usam muito essa questão da boca, da cabeça e pescoço, mas na osteopatia eu também posso fazer isso, né? Na terapia neural também uso esses sítios, mas o meu grande foco que eu fico procurando são lugares de hipomobilidade, lugares que mexem pouco. E cicatriz, história de batida, né? História de acidente, são sempre zonas, regiões que são um foco de atenção. Sim. Então eu chego junto com as manipulações da osteopatia e chego junto com a terapia neural. Claro. E aí tu trouxe aí agora, né, acidentes e pequenas batidas, às vezes são pequenas besteirinhas, até em casa, sei lá, bateu aqui, não sei o que faz uma diferença, né? Fazem diferença, fazem muita diferença. É, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, um acidente de carro, não, nunca tive, mas, sei lá, caiu no banheiro, ou tropeçou e bateu não sei o que, já é um super, né, trauma. E o que é uma das coisas que é muito corriqueiro pra mim, assim, eu pergunto, história de cirurgias, a pessoa fala, eu não tenho nenhuma cirurgia. Ela deita na maca, tem 3.
4 cirurgias. Eu falo, como assim? Ah, não sabia que cesárea contava. Né? Não, cesárea é uma super cirurgia, Sim. né? Mas são... Sim. Né? Então, de novo, é aquela maneira que eu acho de fugir da mente que mente. Eu só ajeitei meu nariz. Isso não vai ter importância. Tô no fisioterapeuta, tô com dor no pescoço, tô com dor nas costas. Sim. O que tem a ver? Ter feito uma rinoplastia, ter feito uma cirurgia de nariz, não tem nada a ver com a história. Mas... Sim, muito bom, porque é isso. E eu acho que também não sei se é essa palavra que eu deveria usar, assim, mas no desconhecimento que as pessoas estão tendo cada vez mais, afastamento de si mesmas, né? Elas uma cirurgia que eu fiz há 500 anos atrás, não faz diferença nenhuma no que tá acontecendo agora no meu corpo, né? Mas, de fato, é isso como tu tá falando. Vem as meninas com lipoaspiração, uma super aderência, né? E eu fico lá liberando. Não, essa cirurgia faz muitos anos que eu fiz. Então é há mais tempo que aquilo lá tá incomodando o corpo, há mais tempo que aquilo lá tá instaurado. Naquela dinâmica de corpo. Que loucura, que loucura. Fomos longe agora. E existe alguma contraindicação para osteopatia? Existe. Para quem não quer ficar bem. Boa essa né? Porque não tem contraindicação, né? Eu falo assim, a Deia, né? A minha esposa, ela fez uma cesárea. Eu já estava tratando a cicatriz dela no primeiro dia. Olha só. No mesmo dia que ela fez a cirurgia, né? Com técnicas adequadas, diferente com né? Uma pessoa que tenha muito tempo de cirurgia, né? Então, não tem contraindicação. É só isso. Eu falo brincando, só para quem não quer melhorar. Porque a partir do momento que te mexe onde precisa, justamente o contrário. Vai ter essas repercussões. E a cura vem dessas repercussões. Né? Eu já vi lá no teu perfil, quando fui te convidar, eu vi alguma manipulação que tu fez em bebês também, né? E a mesma coisa do meu filho. Já no primeiro dia, eu já estava fazendo a crânio sacral. Então, é uma técnica super suave. Que já pode falar pra gente, que eu queria saber muito sobre isso. Eu perguntei pro Diego. Essa terapia eu acho uma magia. Explica pra gente o que é. Imagina que tudo é fáscia. Tá? Que a gente conhece da tal do tecido conjuntivo. Né? Então, a fáscia é que só existe fáscia no corpo. O corpo inteiro, né? No corpo inteiro. Aqui né? também, tipo no crânio também? Em qualquer lugar. A fáscia é quem sustenta a vida. Né? É ela quem dá né? Ela é o bendito fruto do vosso ventre. Ela é o ventre. Quando a gente está olhando para o músculo, a gente está olhando para o fruto. E quando tu olha para a fáscia, tu está olhando para o ventre, quem está sustentando aquilo ali. Né? E quando essa fáscia está no sistema neurológico, a gente chama ela de meninge. Né? As pessoas têm meningite e tem uma inflamação dessa membrana. Então, essa membrana que vai estar dando fornecendo o meio ambiente para que o sistema neurológico funcione. Né? E ele é super bem protegido, com uma caixa craniana, com anéis fibrosos ósseos ao longo do seu... para resguardar esse sistema. Então, na osteopatia, a gente conversa com essa membrana, a gente conversa com as meninges, através dos ossos. Essas membranas se grudam no crânio, né? Se fixam no sacro, e através dessas alavancas ósseas a gente consegue trabalhar isso. Então, da mesma maneira que tu tem uma tensão na fáscia do músculo, que é a miofáscia, né? As técnicas miofaciais, tu pode ter restrições na fáscia que recobre o sistema neurológico. Claro. E aí essa relação na terapia crânio-sacral, né? Como é que é essa relação crânio e sacro? Eles estão completamente ligados pela medula, pela coluna, né? Exato, pela meninge, né? E existe o ritmo crânio-sacral é um ritmo dinâmico, fisiológico, né? Pulsátil. Né? Então, ele quem cria, né? quem produz o líquido encéfalo raquidiano, e ele quem faz a extração, né? desse líquido. Né? Por exemplo, uma criança que teve hidrocefalia, que fica com a cabeça grande, que está tendo tá tendo um problema nessa drenagem. Produz esse líquido encéfalo raquidiano, mas tu não está tendo... Então,
o ritmo crânio-sacral, ele faz a produção, a circulação, porque esse líquido ele tá na cabeça, mas ele também vai por toda a coluna. Então, a gente tem que harmonizar esse ritmo, a gente tem que organizar ele, deixar ele mais simétrico, com uma qualidade melhor, né? E é isso que acontece, é essa visão que se tem na criança, por exemplo. Então, ela tem os traumas, né, do parto, seja de cesárea, do uterino, todos. Então, tu já começa a liberar essas tensões para ficar mais tranquilo, né? Tipo assim, bebezinho. Durante 1 ano, meu filho ficou 1 hora acordado numa noite. Né? Então, tipo assim, todo mundo, que benção. Não, eu já tava. Tu vê, olha que legal tu falar isso, porque às vezes pode ser uma via de busca para algumas mães que o bebê não dorme bem. Claro que tem fase, vários motivos, várias coisas. Mas, pode ser uma via que ela possa procurar. Quem sabe eu levo meu bebê num osteopata, né? Justamente, leve seu filho, mesmo que não tenha nada. Exato, porque daqui a pouco, imagina, isso aí pra uma mãe, que às vezes é isso, tem esses traumas que estão registrados no corpinho dele, sim, porque a célula, ela é gerada lá no útero, mas assim, tem todas as questões da mãe, da gestação, que acontecem sim, as pessoas acham que não, mas sim, e tá registrado lá no corpinho. E aí eu imagino que com esse teu trabalho aí da terapia crânio-sacral, de outras, enfim, podem ajudar esse bebezinho e, consequentemente, ajudar a mamãe a dormir melhor. Inclusive, pro bem velhinho. Perguntou pra quem é que é? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu uso... Essa é uma técnica que eu sempre faço nas minhas sessões. Eu faço as técnicas que se chamam nas osteopatias estruturais, faço a terapia neural e eu sempre faço, em algum momento eu faço a crânio-sacral. Que legal, que legal. Um dia eu escutei de um professor meu, Diego, que ele trouxe, não sei se eu vou falar certo, mas ele trouxe o significado do sacro, que antigamente ele foi chamado assim, porque é o lugar onde repousa a cabeça do bebê. Não sei se tu já escutou isso. Já escutei isso também. E eu achei tão bonita essa informação, sabe? De novo, fazendo é lindo, mas fazendo a junção também com a questão do yoga, pra mim é no ritmo crânio-sacral, no sistema crânio-sacral que tá a Kundalini. Então, a Kundalini, ela tá no sacro, ela tá lá nessa ponta desse sistema. E esse sistema tem que estar andando bem, tem que estar fluindo bem para que a Kundalini consiga... Possa, né? Então, às vezes acontece dar um despertar muito... Uma catarse. Uma catarse. Não, então vai se alinhando essas coisas para que isso consiga fluir com naturalidade. Perfeito, lindo. E quais os tipos de dor ou desconfortos corporais mais comuns podem ser tratados na osteopatia? Todos, eu sei, mas sei lá, alguns, tipo assim, o que tu mais recebe lá no teu consultório? As pessoas, assim, pra mim, quando vem pra mim, para o Diego, é a porta dos desesperados. É quando as pessoas falam assim, eu não aguento mais. Tá, já foi lá no Diego? Não, então vai lá no Diego. Vamos ver o que ele faz. Então, geralmente, são quadros bem intensos, mas a imensa maioria é dor na coluna. É dor no pescoço, dor na lombar, dor de ombro, dor de quadril, assim. É quando chega uma hora que já incapacitou a pessoa. Sim. Aí que na grande maioria... E depois as pessoas começam a ver, peraí, dá pra vir aqui quando eu tô bem? Não, dá pra vir quando também dá pra fazer. Né? Então, o meu professor falou uma que eu adoro, assim, às vezes a pessoa vem aqui pra comprar um chapéu, sai com um sapato. Né? Então, porque às vezes de novo, porque ela tá olhando para um lugar, ela tá prestando atenção no lugar, e eu, quando olho para esse outro lugar, a pessoa, nossa, né? Então, por exemplo, antes de eu começar a fazer, né? A primeira coisa que eu faço é trabalhar a cicatriz, liberar a cicatriz. Pô, mas eu tô com dor nas costas, tô com dor no pescoço, e o cara tá aqui mexendo numa cicatriz muito antiga, pra pessoa não ter nada, né? Mas pra mim é uma zona de interferência, né? Eu preciso limpar esse corpo para aí eu começar a ver se realmente aquela dor lá, o que é aquela dor que ele tem. Claro, perfeito, ótimo. E aí, deixa eu te perguntar assim, a osteopatia, como é que ela olha para as emoções no corpo? Ela acredita, quer dizer, ou tu, né, no caso, ou tu, né, não a osteopatia em geral. Mas tu acredita que as emoções, elas ficam, assim, registradas no nosso corpo? Eu tenho convicção. Que bom, eu também. A osteopatia, ela tem 2 grandes momentos, né? Que são essa parte que eles chamam assim de estruturais, que são as manipulações, que são essas coisas mais
mais brutas, vamos dizer assim, né? E quando tu começa a fazer a parte da suavidade, né? Que são induções, que é uma outra conversa com a face, que é pela suavidade, né? E geralmente quando tu começa a entrar nessa questão, né? Nessa parte de induções de face, essa parte mais tranquila, é que quando começam a sair as emoções. Claro. Porque uma das perguntas que tu me mandou, eu fiquei pensando assim, um caso interessante. Toda semana tem um caso interessante, né? Eu tenho infinitos casos legais, mas o que mais me fascina até hoje é assim, eu mexo no corpo e as emoções saem, né? Então o Dr. Ampledger, criador da crânio-sacral, ele fala muito desse fenômeno, né? Então ele fala dessa questão do psicossomático, que é a psique se manifestando no corpo. E na crânio-sacral, a gente faz o processo contrário, a gente faz o somato emocional, a gente mexe no corpo para que as emoções consigam sair, né? Sim. Então, aí que para mim é fascinante, né? Então muitas vezes acontece de a pessoa já tá pronta, assim, já tá na ponta da tábua, assim, mínimo esforçar, aquelas emoções já começam a ir, mas muitas vezes a terapia verdadeira para mim é quando a gente começa a fazer esse descascar, claro, né, para que esses conteúdos comecem a sair. Tem gente que para assim, tipo assim, tem que fazer essa parte de lidar com as emoções? Não, eu vou fazer as estruturais, vou fazer, né? Claro. Mas para mim uma paixão que eu tive foi justamente isso, que eu comecei a perceber grandes transformações nos atendimentos, né? Tipo assim, em retornos para pacientes, quando tu começa quando tem essa saída das emoções, a dor é sanada muito mais rapidamente. Que loucura, né? Eu imagino que deve acontecer isso, né? Daí a pessoa fica assim, não quero mexer nesse lugar aqui, olhar pra isso, tá? E é muito comum as pessoas não voltarem, muito comum. Sim, né? que são mexidas mesmo, são né? mexidas, Sim. né? Então, eu falo assim, tem uma linha do cagaço. Ótimo. Né? E tipo, não quero mexer nisso aqui, deixa aqui embaixo do tapete. Tá essa sujeirada a vida toda, nunca fiquei sabendo que existe. Então deixa assim. E tem pessoas que vão chegar, não, vamos limpar, traz o balde, traz o assunto, vamos varrer, vamos, né? Então, eu também tenho eu também tenho a minha linha do cagaço, né? Sim, assim, que muitas vezes realmente são sessões intensas e porventura, às vezes, nem sempre são coisas legais. Claro. Muitas vezes, a infinita maioria são coisas mais densas, mais profundas, né? Então, vamos aproveitar esse gancho aí e traz alguma história aí que tu, né? Claro, sem nomes e tal, se tu puder compartilhar alguma que tu acha que foi marcante pra ti, assim, que tenha acontecido no teu consultório. São infinitas, mas uma que é a que eu mais tô na minha cabeça é uma senhorinha que ela veio com dor nas costas, de bengala, né, de muletinha, né, e uma super cicatriz no tornozelo de uma fratura exposta que ela fez no pé há muitos anos atrás. E eu falei, olha, minha senhora, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou liberar essa cicatriz. Comecei a mexer na cicatriz e já começou, né? E ela me verbalizando, no decorrer do tratamento, ela falou assim, eu não vou voltar, porque daí ela começou a fervilhar coisas, até que num dia ela chegou, eu passei por uma situação muito complicada, uma história infantil, trouxe toda a questão e tá trazendo esse conteúdo, somente mexendo pelo corpo. Ela foi lá para tratar a dor nas costas. Né? Então, geralmente, quando eu mexo nessa cicatriz, nessa corporalidade, sempre vem alguma coisa assim. Sim. Né? Então, porque a cicatriz, eu acho que ela tem esse lugar também de guardar algo que talvez não tenha sido tão bom que aconteceu ali, né? E ela tá registrada de fato no corpo, porque teve uma abertura, uma costura, uma coisa. E normalmente não é um momento bom. Claro, a não ser que, né, a minha cesárea não foi bom, por exemplo, sabe? Então, assim, a maioria, acredito eu, que não é um momento bom. E daí, então, é difícil mesmo, né? Olhar pra esse lugar, É muito. E tem que ter toda essa questão que tu falou de como é que esse olhar, esse acolhimento, essa coisa assim, né? E daí tem gente que não vai querer. Sim. Né? Sim. Que é realmente, né? Sim, deve achar uma besteira, né? Eu vim aqui no consultório pra tratar uma dor nas costas e ele tá mexendo aqui no meu tornozelo, na minha barriga. Tipo... às vezes acontece, a pessoa assim, fiquei com insônia. Né? Oh. O meu próprio irmão, ele mora em Brasília, eu vi o parto da filha dele e falei assim, eu tenho um amigo meu que mora em Brasília, que ele é terapeuta crânio-sacral, eu vou dar de presente uma sessão de terapia crânio-sacral pra tua filha. E ele aceitou, né? Perguntei pro meu irmão, pra minha cunhada, como é que foi a sessão? Nenhum dos dois me respondeu. Depois, muito tempo, eles falaram assim, ela passou 3 horas, a filha dele, né? Passou 3 horas chorando,
gritando, nada acalmava, sabe? Tipo assim, Aham. foi muito desconfortável. Eu nunca mais vou voltar lá por causa dessa reação. Depois que ela parou de chorar, eu concordo, eu sou obrigado, minha cunhada falando, eu sou obrigado a falar que ela ficou melhor, que isso, várias coisas. Mas, às vezes, esse período, Claro. essa reorganização, às vezes, é desconfortável. Porque mexeu muito ali, e aí isso reorganizou coisas que precisavam ser reorganizadas. E eu sinto isso, às vezes, quando eu vou na osteopata, a gente tem uma osteopata, eu e meu companheiro lá, onde a gente mora, que a gente vai, assim, umas 2 vezes por ano. Eu gostaria até de mais, mas assim, 2 vezes por ano, enfim, a gente vai. E num dia depois, dependendo da situação, eu tô bem quebrada, assim, sabe? Assim, ai, meu Deus, tá doenta, não sei o quê. Mas no outro dia, já Sim. tá tudo... É que tu falou da cicatriz, né? Muitas vezes também tem as cicatrizes não visuais, vamos dizer assim. São as cicatrizes internas. As meninas com endometriose, a história de um processo, uma gastrite, uma hepatite. Aquilo ali é um processo inflamatório, que também gera uma reação, também gera uma aderência. Então muitas vezes a gente também tá no julgo dessas cicatrizes, né? E isso são zonas de interferência, vai interferir Sim. de alguma maneira na... Sim, isso até tu trazendo, né, Diego, são cicatrizes aquelas que tu falou que as pessoas nem se ligam que tem, Exato, né? Assim, porque exatamente. não sabem que são uma cicatriz. Tipo, eu não sabia que a endometriose era uma cicatriz, por exemplo. Imagina, Claro que ela no órgão, né? É um foco de reação, e aquilo ali com o passar do tempo. A gastrite também, que muita gente hoje em dia tem, né? Por conta de estresse. Eu tenho que estudar quase tudo, né? Mas, tipo assim, das meninas, não, só tenho pólipos no ovário. Só tenho mioma, sabe? Não, só tenho mioma no útero. Tipo assim, pra pessoa aquilo é uma coisa desapercebida, mas pra mim é uma zona, é uma coisa de cuidado, né? De saber que existe. Até extração de dentes, se tirou siso, se não tirou siso, né? Se tá fazendo algum tratamento, se tem alguma coisa mais assim, tudo tem que levar em consideração. Meu só, é super completo, viu? E aí, então, assim, a gente acabou de falar um pouco sobre isso, mas vamos ver se a gente consegue pontuar mais, assim. Inclusive, tem a ver com o livro que eu trouxe de dica, que é mais pro final, mas assim, tu acredita que o corpo guarda memórias, então, né? Sim. Tudo isso que a gente falou agora, né? Tenho convicção. Então, é isso, assim, às vezes as pessoas, elas não se dão conta o quão importante é a gente escutar o nosso corpo e olhar para aquilo e agir a partir daquilo, né? Eu tenho uma dor aqui, tenho algo que tá gritando aqui no meu corpo, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Sim. Porque eu acho que a gente trouxe agora um pouco das cicatrizes, né? São memórias que vão sendo guardadas, e o corpo, ele precisa resolver aquilo ali, né? Senão vai piorando a qualidade de vida da pessoa, porque conviver com dor, não existe coisa pior no mundo, né? E eu passei por essa questão que tu tá botando em questão, a questão do glúten. Se eu como glúten, passa um tempo, eu começo a sentir um desconforto, né, numa das cicatrizes que eu tenho, que eu fiz uma cirurgia de hernia inguinal, eu começo a sentir uma dor ali. Olha só, eu demorei muito tempo para achar que era o glúten que me dava dor na perna, que me irradiava para dor na minha lombar. Então, o corpo, ele tá sempre sinalizando, eternamente sinalizando, mas só que a gente põe no soneca. É isso aí. Depois. É isso aí. E aí, Diego, vamos tentar fazer uma conexão aí com o yoga, que eu sei que tu dá umas aulas, né? Para as turmas de yoga. Então, assim, o que tu acredita que a osteopatia tem relação com o yoga? Então, daí a gente fala do prana, né? O yoga fala do prana. E o prana, por onde é que ele anda? Porque se ele circula, tem que ter uma via. Tá, peraí, para quem não sabe, o que é prana? É a energia vital. Né? Na medicina chinesa eles chamam do Qi, né? O Raj fala da energia orgástica, da energia universal, né? São essas energias... A energia vital, né? A energia vital que nos mantém. E por onde ela anda? Né? O estímulo neurológico anda pelo nervo, tá? O sanguíneo anda pelos vasos. E o prana, por onde que anda? Né? E para mim, a conexão que eu faço é a fáscia. O prana, ele circula pela fáscia. Né? A Laura Miguel um dia me ligou para conversar de uma aluna que eu estava atendendo, né? E ela falou assim, mas ela tá cheia de cicatriz, o prana não circula por ali. Eu gostei dessa aí, tipo assim, realmente. Claro. Né? Então, é isso. Então, tipo assim, se tu tem uma cicatriz, no caso dela, ela tinha muitas cicatrizes no mesmo local, né? O prana não circula por ali. Sim. Né? Sim. Então, para que a gente... Eu posso fazer um reiki,
fazer o técnico. Tu vai estar trabalhando essas energias, mas a materialidade se dá pela fáscia. Sim. E aí tu trouxe também antes, né, sobre a Kundalini, né? Exatamente. Sim. Quando o tecido conjuntivo, a fáscia, quando ela tá no lugar, é tudo a mesma estrutura, a mesmíssima. Mas só que quando ela tá na superfície, a gente chama ela de pele. Quando tá no músculo, a gente chama de miofáscia. Quando tá na barriga, a gente chama de peritônio, né? Então, as meninges, né? É o tecido conjuntivo, então é tudo a mesma estrutura, mas só que em cada lugar a gente chama, né? Quando tá no pé, é a fasciite plantar que a pessoa tem, né? Então é tudo a mesma estrutura. Sim, legal. Depois vamos falar sobre isso. Sobre essa do pé, é interessante. Não tava aqui no roteiro, mas é interessante. E aí, então, fala pra gente qual é a importância que eu acho que o yoga traz muito isso, né? A mobilidade corporal, assim. O yoga traz esse trabalho todo corporal. Claro, né? Assim, tô falando do físico, mas ele existe toda uma outra parte, né? Assim, emocional, sutil, que o yoga trabalha também. E eu acho que essa mobilidade corporal, ela é, assim, essencial para a manutenção da vida, né? Justamente. Então, eu falo para as pessoas assim, todo mundo carrega uma mochila corporal. Né? E os nossos processos, cirurgias, batidas, são mochilas que a gente vai botando, são pedras que a gente vai botando nessa mochila. Então, quando a pessoa está com dor no pescoço, dor nas costas, são essa mochila pesada que ela está me falando. Então, a gente tem que investigar isso, né? E o yoga, né? Ela é um dos processos que eu vejo que quando eu atendo alguém que pratica yoga, a resposta é muito maior, né? Esse processo de dentro para fora já está acontecendo. Sim. Então, é aí né, então, e justamente isso. Então, é quando a gente começa a mobilizar esses lugares que estavam com pouca mobilidade. Claro, sim, porque daí a pessoa chega lá pra ti com muito mais consciência corporal já, né? Justamente. E aí deve ser muito mais, assim, não sei se fácil, mas talvez, assim, muito mais completo o tratamento. Porque daí, como ela já chega lá com essa consciência e daí tu vai fazendo teu atendimento, a manipulação, enfim. Daí eu imagino que deve dar uns resultados bem legais. É muito legal. As pessoas que já fazem alguma coisa, principalmente na yoga, o empurrão ele é muito mais eficiente, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, eu faço Ashtanga, eu gosto muito da Ashtanga. E eles não falam, e eu também, nas coisas que eu estudei, eles não falam em alongamento de músculo. Eles não falam de mobilidade articular. Eles falam de alongamentos e mobilidade dos órgãos e vísceras. Né? De novo, eu tinha uma restrição no meu intestino, né? Em função de uma hernia inguinal que eu sempre tive, né? Nasci com ela. Então, eu sempre achei que eu tinha pouca mobilidade de quadril. Mas, na verdade, não. É meu quadril protegendo, meu quadril resguardando aquele cantinho ali. Então, é a partir dessa liberação, dessas mobilizações que são feitas. E foi pela yoga que eu descobri isso. Foi fazendo yoga, foi ganhando abertura de quadril que eu voltei para uma dor que eu tinha quando era criança. Que legal. Né? Então, é por aí o caminho, né? Não a imobilidade, não é tipo, não, tá com dor, não, então não faz nada. Não, toma, sabe? Não, é justamente, tem que mexer, tem que mobilizar, tem que... E legal tu falar isso, porque eu acho que o quadril é uma grande questão nas práticas de yoga, né? Muitas pessoas falam, não consigo essa postura, é muito difícil, não consigo nem fazer as flexões pra frente, nada, desço muito pouco, não tenho abertura, não tenho alongamento, não tenho não sei o quê. E às vezes é algo muito mais profundo, que claro, o yoga ele traz assim, por cima, digamos, né? Mas assim, que legal tu trazer essa coisa do quadril, porque às vezes é isso, a pessoa não consegue fazer tal postura, porque ela tem isso, uma questão ali, que nem tu falou, tá protegendo alguma coisa ali dentro que não quer, que o teu corpo não quer que tu faça essa abertura de quadril, né? E aí se tu, às vezes, eu acho que talvez até possa, né, chegar a isso, aí chegam as lesões mesmo, né? Justamente. Daí a pessoa tá lá, não vou fazer, preciso fazer, e se machuca. Exatamente. E eu acho que no Ashtanga acontece bastante lesões, né? Bastante. Não vamos entrar nesse assunto, mas assim, pra quem não sabe o que é Ashtanga, é um método de yoga bem... eu não gosto de dizer rígido, assim, mas ele tem... Intenso, isso. Algumas posturas bem desafiadoras, com bastante alongamento, bastante abertura, enfim. Claro que a pessoa, ela vai indo, né, conforme o seu limite, né? Mas assim, muitas vezes quando a pessoa ela não para pra olhar, ela se machuca. Sim. Né? E não só no yoga, em outros esportes também, né? Sim, mas acho que realmente acontece isso. Mas é quando eu acredito que é quando a gente perde essa visão do se perceber. Claro, né? claro.
E aí, então, vamos aproveitar que tu trouxe ali. O que é a fascite plantar? Eu tenho usado também em algumas aulas minhas, começado com a bolinha embaixo do pé e nas minhas práticas também. E, meu Deus do céu, que delícia. Tipo assim, parece que, meu Deus, soltou todo o meu corpo. Só na planta do pé, né? Sim. O que é isso? É também a fáscia que tá aderida ali. Tudo é a fáscia. E que tá ligada em tudo, né? E tem a reflexologia do pé, que também tem isso. Né? Então, tu também pode ver manifestações no pé de coisas reflexas do corpo. Sim. Né? Então, também pode servir até como um diagnóstico, Claro. mas tu também o mesmo lugar também pode fazer como tratamento. Mas falando de postura, ela é a estação final de adaptações estáticos e dinâmicos de todo o corpo. Perfeito. Né? Então, a gente tem que ter o olhar na horizontal. Né? Então, se tu tem alguma discrepância, não vai funcionar. Então, tu adapta a cabeça, adapta a cervical, né? Para horizontalizar o olhar. Então, e isso vai chegar nos pés. O mundo vai adaptar? Não. Então, muitas coisas vão finalizar no pé. Lá no pé. Vai lá no pé. Nossa, que forte. Porque é isso, né? Porque, claro, ele é o que nos sustenta, nos faz caminhar o dia inteiro, né? Nos mantém de pé e tal. E aí é isso, né? Essas compensações todas vão caindo lá, né? Tadinho das pernas, fiquei pensando agora. Mas eu acho que às vezes é legal isso que tu trouxe, porque que tu já tinha trazido até no início, porque às vezes manipulando lá o pé eu sinto muito isso. Sendo uma dor aqui na lombar, às vezes, até aqui na cervical, porque dei uma manipulada lá no pé, né? Sim. Então, assim, bem, bem legal isso. E aí, então, assim, fala pra gente, a gente tá quase indo pro final, ainda tem mais um tempinho, mas assim, quais são os sinais sutis que o corpo dá, assim, que tá pedindo uma sessão de osteopatia? No geral, ou aprende-se pelo amor ou pela dor. Então, invariavelmente é pela dor. Né? As pessoas vão... Né? E uma das coisas que eu gosto de pensar bastante, que eu penso bastante nessa questão de dor, é que tem a dor física e tem a dor emocional. Né? Então, muitas vezes as pessoas vão para uma dor física, né? Porque vão, principalmente aquela, é de ósseo, é de osso. Então, é uma coisa física, é uma coisa mecânica, né? E então, tem esses dois momentos, né? Né? E uma das coisas que agora eu trouxe uma coisinha para tentar explicar. Isso aqui, o meu irmão falou que foi dinheiro mais inútil que ele já gastou. E para mim é a maravilha da tecnologia eu conseguir mostrar isso aqui. Então, pedi para tu me dar a mão. Aperta, põe o dedinho ali no vermelho, no ferrinho. Com essa mão? Pode, qualquer um. Tá vendo isso? Vai. Isso aqui é porque que a fáscia funciona. Isso aqui é só uma bola energética que quando eu fecho o circuito, ela liga. Tá. Então, quando eu faço isso aqui, nós fechamos o circuito. E isso vai pela fáscia. Isso anda pela fáscia. Né? Então, na crânio-sacral, nessas técnicas, a técnica é com as duas mãos. Né? Para que se feche esse circuito. Né? Então, isso aqui é uma manifestação, uma comprovação científica de que a fáscia funciona. Né? De como é que ela age. Né? Então, muitas vezes, tentando responder a tua pergunta, muitas vezes é pela sutileza que a gente vai perceber isso. Né? Mas muitas vezes, questão financeira, ou algum boicote aqui, alguma coisa ali, mas, tipo assim, vou buscar um auxílio, né? Tipo assim, então, não, a manifestação, ela é sutil, até que uma hora que ela vai ficando densa, até que uma hora que colapsa o sistema. Né? Então, eu acredito que a gente consegue ir se sensibilizando da dessensibilização. Claro. Né? Eu até trouxe essa pergunta, mas eu acho que talvez as pessoas nem saibam, assim, processar esses sinais sutis, né? Eu acho que mesmo isso que tu falou, quando chega no físico... Uma das coisas que acontece muito, é muito recorrente, é vir as pessoas trazidas pela mão. Eu vim aqui, eu quero que tá tendo essa pessoa que sabe, tipo assim, eu tô ouvindo as coisas dela e ela nem sabe que isso eu tô trazendo pra ti, que eu quero que ela comece a conhecer isso. Né? Então, as pessoas, quando elas vão começando a ficar sensíveis pra si, elas começam também a ver, tipo, não, peraí, a fulana
né? Também acho que vai se beneficiar disso. Claro. Né? Então, essa sensibilidade que a gente tem que exercitar, né? Claro. Eu também tô nessa. Sim, todo mundo estamos, né? Ainda bem, assim, quer dizer, todo mundo não. Tem umas pessoas que ainda não estão nessa, Diego, assim. Então, que se você acha que tem algum conhecido aí que não tá nessa, manda aí esse episódio do VidaCast pra pessoa escutar e queira buscar um pouquinho mais, né? De consciência, de sutileza também, de perceber a sutileza do corpo, pra não deixar o corpo só quando ele tá lá, assim, ó, todo cagado já. Aí a pessoa, putz, aí aquelas coisas, eu preciso hoje de tarde, tu pode me atender? Há quanto tempo tá caçadora? Pergunto. Há meses. Então não é hoje que a gente vai resolver. Vamos, né? Porque vamos antecipar, eu consigo para amanhã. Né? Então, mas só que às vezes a terapia também começa assim. Tu atende em casa. Não, é dificilmente atendo em casa. Não atendo em casa, porque a pessoa também tem que ter essa coisa do essa sair, proatividade, essa proatividade. Claro, sim. porque, né, tem que fazer por si também, né? E eu achei tão bonito isso que tu trouxe, né, que tu mostrou aqui, esse círculo fechando com essa bolinha aí, mostrando como, né, assim, esse ciclo. Mas que interessante tu falar isso, que se trabalha com as duas mãos, né? Eu pensei agora, assim, o quanto também mostra que essa técnica, né, da osteopatia, da crânio-sacral, ela tem um cuidado com o ser humano, né? Porque Justamente. quando tu tá com as duas mãos, tu tá amparando, tu tá acolhendo, tu tá apoiando, e eu faço muito isso nas minhas práticas de yoga restaurativo, né, enfim, porque durante as posturas elas ficam lá um pouco mais de tempo, e eu vou colocando os pezinhos, e aí eu coloco um pezinho na mão, e quando eu coloco o pezinho na mão, não só coloco o pezinho, eu coloco o pezinho ali, depois eu coloco um pezinho aqui, e tipo, eu acho que esse cuidado, né, e achei muito bonito isso que tu falou, é isso, é com as mãos mesmo, assim, e tá ali pronto pra atender essa pessoa, pra escutar, porque como tu trouxe aqui, talvez seja uma coisa mais profunda, talvez não, normalmente é assim, mas assim, pra ter esse cuidado da pessoa poder liberar isso, assim, né, porque por mais que ela nem tenha consciência de que ela precisa liberar aquilo ali, eu falo muitas às vezes também nas minhas práticas, assim, tu nem precisa saber o que tu tá liberando hoje, tá? Só na exalação, solta, desapega, suaviza, nem precisa racionalizar o que é, o que não é, porque às vezes a gente nem sabe o que é, né? E aí quando a gente tem esse suporte, eu acho que o corpo, ele vai se sentindo seguro, assim, né? Pra então posso soltar aqui um pouquinho, posso não sei o quê. Eu acho que acontece isso contigo na tua profissão, né? Sim. E isso que é bonito. E isso é uma ponto de vista super importante, essa coisa das duas mãos, né? E muitas vezes é uma coisa que passa desapercebida, né? Claro. É só, tipo assim, né? É um detalhe da técnica. Não, é uma coisa fundamental isso. Por isso que eu falo que eu acho que a osteopatia tá dentro, e essa crânio-sacral também, que é uma magia que acontece aí, assim, que eu... Mas acontece, gente. Vão lá experimentar, porque acontece e acontece pro bem. Eu ouço bastante da crânio sacral, assim, o reiki pegadão. Muitas pessoas falam que não se conhecem, falam, é um reiki pegadão. Que a pessoa não... eu dormi, mas é uma técnica super suave, mas muito impactante. Claro. E aí não tava aqui, mas agora eu me lembrei, a gente tá quase indo pro final, mas vou fazer só mais essa pergunta pro Diego aqui. Qual é a relação, qual é a importância, na verdade, né, Diego, da respiração lá na tua sessão? No yoga, a respiração, ela tem uma importância fundamental na prática, na consciência corporal, né, assim, nessa entrega também da pessoa na presença, e a respiração lá na osteopatia também é importante. Tu conduz ou não precisa? Não pra precisa. preocupar nisso? Não precisa. E nem, tipo, se a pessoa cruza as pernas, deixa com as pernas cruzadas. Tá, legal. Né? Então, na minha abordagem, são os diafragmas. Então, tem uma técnica que eu faço para conversar com os diafragmas. Legal. Né? Então, mas só que daí eu uso a respiração para observar. Então, eu vejo se a pessoa... Então, tu deixa mesmo como tá, né? Deixa como tá. Vamos ver como é que ela tá. Claro. Tipo assim, às vezes nem fecha os olhos e relaxa, sabe? Tipo assim, eu falo assim, relaxa, agora vem a parte tranquila, vem a parte da crânio sacral, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa fica a sessão inteira com o olho aberto olhando pro teto, né? E tem outros que já chegam com o olho fechado, muitas vezes nem isso, né? Então, tem essa liberdade nesse sentido, assim, tipo assim, de não conduzir, assim, tipo assim, não vou assim, eu não faço que nem um relaxamento, vamos relaxando, vamos percebendo isso. Não, é uma outra... Não, então, até tu falando, talvez então ela te ajude, inclusive, no diagnóstico, pode ser? Exatamente. Que aí tu vê se ela tá mais acelerada, mais curta, né? Imagina. Exatamente. Daí começa a alterar com a respiração, começa a alterar o batimento cardíaco. Claro. Vai prestando atenção. Claro. E aí, então, a gente vai agora pro nosso último quadro do VidaCast, que chama Recomendações da Alma. E eu queria saber se tu tem algum filme, documentário pra nos indicar. Tem um livro que eu... Não, filme. Filme? Filme ou série. Tem algum que tu saiba? Tem um.
que tu lembra, assim. É o filme da nossa vida. Nossa, o nome é... Não, filme eu tô falando. Que filme é esse? O diretor não Olha conhece. que legal. Né? Eu falo assim, ó, dessa dica. eu fiz um curso de agrofloresta. Né? E daí, para implementar uma agrofloresta, a primeira coisa que eles fazem, eles detonam tudo, arrancam tudo, cortam tudo. E eu perguntei pro professor, professor, não tem um jeito mais maneiro de chegar? E daí ele falou assim, a gente tá olhando a foto, mas a gente tem que olhar essa foto no filme. Eu adorei essa explicação. Sim. E é isso que eu faço. Então, olhar o nosso filme, né? Olhar a nossa história, né? Eu acho que é a coisa que eu mais quero que as pessoas façam. É o filme que mais olhem, a série que mais seja maratonada, que seja essa. Né? Então, já que a gente tá nessa coisa, na corporalidade, né? E um livro, né? E aí, calma. Primeiro, eu quero dar uma dica, mas eu achei... Nossa, achei muito bonita essa tua dica, gente. Porque eu acho que é isso, sabe, né, Diego? Às vezes a vida vai passando, vai correndo e compromisso e não sei o quê. E a gente esquece de olhar qual é a nossa história, né? O que a gente já fez para chegar até aqui, quais são as nossas cicatrizes, né? Então, muito boa essa tua dica. E nessa história, nesse caso que eu contei, a paciente falou assim, não, mas a minha vida é perfeita, meu marido é legal, meus filhos, meu neto, tá todo mundo encaminhado, não tem questão. Eu falei, daí eu contei essa história da agrofloresta, daí ela falou, não, mas eu volto no meu filme, não vejo grande coisa. Daí eu falei assim, dona fulana, é lá no início que acontece, é lá no início que a gente tem que rebobinar o filme. E ela só falou assim, na hora ela só falou assim, tipo assim, ela sentiu assim, então, tipo assim, esse filme, eu acho que, né, que a gente vai estar sendo pessoas melhores, a gente vai estar sendo mais leves, melhor no sentido mais leve, menos estressados. Com certeza. Mas eu vou trazer uma dica, então, que é um documentário, na verdade, do Gabor Maté, que é The Wisdom of Trauma. Eu não sei se ele tem em português o nome, mas tem lá no Netflix, tem legenda, né? Eu vou deixar na descrição do episódio, que o Gabor Maté, ele traz muito essa abordagem do trauma, né? No corpo das pessoas. Não só no corpo, né? Porque o trauma, ele não fica só no corpo. Mas, assim, ele traz muita explicação do trauma, assim. Então, eu super indico esse documentário. É muito interessante, sabe? É triste, às vezes é meio denso, mas eu acho que é muito interessante porque algumas não, muitas pessoas acham que não tem nenhum trauma. E a gente tem muitos traumas. Então, a gente olhar pra isso, quando a gente consegue olhar pra isso, eu acho que é isso que tu trouxe, a gente consegue talvez trazer um pouco mais de leveza, entender que então assim, aconteceu aquilo lá, mas assim, vou tentar que isso não fique perdurando, né, assim, e claro, para que isso aconteça, a gente precisa fazer alguns trabalhos, né. Assim, a respiração holotrópica fala, né, que a gente fica orbitando ilhas invisíveis. Né? Então a gente não tem problema nenhum, a gente tá orbitando uma ilha invisível. Sim, né? Sim. Daí tu descobre que existe, daí tu consegue curar aquela, daí existem outras ilhas que claro. E agora então dá uma dica de livro. A dica de livro pra mim, que foi um marco pra mim, foi Amigos da Mente. Não conheço esse. É um livro que ele fala que tudo é microbiota intestinal. Então ele explica, ele detalha muito bem, né? Então ele fala muito do sistema imunológico, né? E uma das coisas que para mim eram coisas separadas, mas sempre quando se fala em sistema imunológico, se fala de fáscia. Tu tá falando de fáscia. Então quando a pessoa fala assim, ela tá com uma alteração autoimune, é uma alteração de fáscia também. A fáscia está envolvida na questão. Sim. Legal. Vou deixar aqui na descrição do episódio. Não conheço, gostei, vou adquirir. É um livro bem interessante. Vou adquirir. Eu vou indicar esse aqui, que chama O Corpo Guarda Marcas. Muito interessante, muito bom. Ele traz muitos estudos, assim, e um dos estudos que eu achei bem importante, assim, e bem interessante de olhar pra isso, porque eu nunca tinha parado pra pensar, nos soldados das guerras, né? Eles trouxeram uns estudos, assim, como o corpo dessas pessoas guarda, assim, traumas muito intensos, porque, né, imagina. Então, assim, ele traz, assim, uma parte disso nesse livro, assim, bem tocante, assim, e várias outras coisas. Então, assim, né, tanto que o subtítulo é Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma. Então, super indico esse livro. Vou deixar aqui na descrição do episódio, antes do Diego passar os contatos dele, depois eu vou ler um trechinho dele, que eu sempre termino o episódio com uma reflexão. Então, Diego, pra quem quiser te encontrar, pra quem quiser marcar contigo, né, uma sessão, enfim, deixa os teus contatos aí. Fala também quais são as tuas terapias. Você já falou um pouquinho, mas, né, fala aí. Pode me achar em Diego Osteoterapia lá
no Instagram ou na flutuação, né? Uhum. Que também é uma grande Aliás, coisa. fala o que é a flutuação, esquecemos de falar. Tanta coisa, né? Mas a flutuação também, ela vem ao encontro de todas essas ferramentas terapêuticas, né? Que tudo isso que a gente sente de dor, nada mais é do que o nosso corpo tendo que lidar com a gravidade. Então, na cápsula de flutuação, tem quase 500 quilos de sal diluído na água, como se fosse um mar morto, né? Então, ali a gente consegue simular a ausência de gravidade. Então, muitas adaptações que foram feitas corporalmente, é um momento que o teu corpo consegue se reorganizar. Né? Sabe? Faz um relaxamento profundo, Claro. né? E geral do corpo, não só uma coisa segmentar. Sim. E também tem muitas repercussões na questão da mente, de estresse, de ansiedade. E ela pra quem não conhece, ela é uma máquina. Como é que é? É uma banheira grande, vamos dizer assim, né? Que pode ter a opção de fechar ou deixar aberta. E tu fica lá relaxando. Fica um tempo lá na água, flutuando. Ai, que delícia. Uma delícia. Eu tentei marcar um dia, daí não deu, mas na próxima vez eu juro que eu vou. E aí, tu falando sobre isso, eu pensei agora até assim, né, a flutuação. Eu acho que nesse momento ali é um momento que tu não tem que sustentar nada, né? Talvez, assim. Justamente, justo. Tipo... Essa técnica eu ouvi pela crânio-sacral, que também é um dos livros que eu recomendo. Tem o Dr. Ampreger, tem os livros que são não só técnicos, né? Que explicam a crânio-sacral, né? E ele que fala dessa cápsula de flutuação. Então, chega uma hora que ele começou a fazer os atendimentos nessa circunstância. Então, porventura, eu também atendo na cápsula. Né? Então, é isso. É uma hora que tu consegue fazer liberações, relaxamentos únicos. Meu Deus do céu, eu quero ir lá agora, gente. Então tá, eu vou deixar tudo na descrição aqui do episódio, os contatos do Diego, da flutuação. Essa situação, essa terapia, a gente chama de terapia, é aqui em Porto Alegre. Então, se você não é de Porto Alegre, você vai ter que vir pra Porto Alegre pra ir lá na cápsula de flutuação. Mas, enfim, tem os contatos do Diego, vocês podem entrar em contato com ele e agendar e conversar com ele sobre algumas outras coisas, se vocês quiserem, né? Se aprofundar. E aí, gente, então vou terminar o episódio de hoje com uma reflexão desse livro aqui. Pera aí, deixa eu só abrir ele aqui. Onde ele fala: o preço de ignorar ou distorcer as mensagens do corpo é tornar-se incapaz de detectar o que é verdadeiramente perigoso ou nocivo para si. Por outro lado, o que é seguro ou propício. A autorregulação depende de um relacionamento amistoso com o corpo. Caso contrário, a pessoa terá de depender de regulação externa, de medicação, de drogas como álcool, de apoio constante ou de obediência compulsiva aos desejos alheios. Então, gente, escutem o seu corpo, busquem terapias, busquem olhar para si, busquem também curar o corpo físico, porque a gente fala muito, eu falo muito no yoga também, de curar o sutil, de curar não, de trabalhar o sutil, de olhar para esse lugar, mas é que o nosso corpo físico é só ele que nos permite estar aqui vivendo o que a gente está vivendo, né? Então busquem se olhar e trabalhar e manipular esse corpo com profissionais que têm esse olhar integral, assim como o Diego tem. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço. Adorei. A oportunidade. Muito obrigada. Dá um tchauzinho ali na câmera do meio. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Querido, muito obrigado. Adorei, querido. Muito obrigada. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.